Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Eu, não você, eu, professor de História, professor Dalton, vamos à nossa aula de hoje, mas sempre tem dois recadinhos. Esteja num local confortável, não serve seu sofá, não serve a sua cama. Mantenha a postura, procure uma mesa. E galera, anotações. Eu preciso que vocês façam anotações, que vocês aprendam a fazer anotações. Se você só ouve a aula, você vai aprender um tanto. Se você ouve a aula e anota, você aprende outro tanto. E eu preciso que vocês aprendam o máximo possível. O que você vai anotar? Tudo que eu der destaque, que eu enfatizar, que eu repetir, é porque é importante. Então, anota. Não entendeu? Anota o que você não entendeu. O professor só falou tal coisa, eu não entendi. E me manda essas anotações quando a aula acabar. Por que eu preciso que você faça isso? Como nós estamos nesse ensino à distância, eu quero saber o quanto você está absorvendo do conteúdo. Se você não está entendendo nada, eu preciso saber o porquê você não está entendendo nada. Acabou esse vídeo? Vai lá e comenta na aula. Professor, gostei disso e disso, não entendi isso e aquilo, acho que isso poderia ser diferente. Participe, a sua participação é muito importante para mim. Vamos ao nosso conteúdo. Como nós falamos nas outras aulas, nós estamos falando de um período onde o comércio está bem ativo, as cidades estão começando a se desenvolver. Estamos falando do fim da Idade Média, transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente vai ver um período onde a modernidade vai surgir na vida do homem. O novo mundo vai surgir. Mas o que está motivando essas pessoas? O comércio está sendo motivado por quê? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um produto muito importante, né, que são as especiarias. Vamos por parte. Quando a gente pega lá no século XIV, vocês viram aí nas últimas aulas, o século XIV foi marcante para a humanidade na Europa. Por que ele foi marcante? Primeiro nós tivemos um período de muitas chuvas, o que fez com que a agricultura fosse prejudicada, então a gente teve a fome. Ligada à fome, nós tivemos doenças, que foi o caso da peste negra, que levou aí 1/3 da população. Morreu muita gente mesmo. E, gerando ainda mais um problema, a gente teve as guerras ligadas às revoltas camponesas. Então, o povo estava com fome, o povo estava doente, ainda teve guerra dos 100 anos. Tudo isso gerou todo um transtorno para a sociedade da época, o que gerou uma crise econômica. Consequentemente, como o comércio estava se tornando cada vez mais ativo, o uso de moedas de ouro, de prata também se tornaram maiores, o que fez com que as reservas começassem a acabar. Aí você fala, professor, como assim as reservas começassem a acabar? O mundo daquela época, ele era baseado na seguinte questão: a Europa vendia produtos que a Europa não produzia. Logo, o dinheiro que era da Europa acabava indo para outras regiões, como a África e a Ásia. Por que ia para outras regiões? Porque eram de lá que saíam esses produtos. No caso bem específico do que eu vou enfatizar na aula, que são as especiarias, elas vinham das chamadas Índias orientais. Não é Índia, país, é Índias, com S no final. Esses produtos eram produtos extremamente valiosos, extremamente requisitados, e por isso boa parte do dinheiro da Europa acabou indo para essa região. Por que isso ganha destaque na história? Porque vai ser por conta desses produtos que os europeus, essa burguesia, esses comerciantes vão procurar novas rotas comerciais para chegar até esses produtos com um preço mais em conta e dessa forma poder lucrar mais. Ou seja, o comércio moveu o mundo vai se tornar maior por conta disso. Aqui nós temos a ideia do comércio feito entre a Europa e o Oriente, que eram feitos sobretudo pelos comerciantes muçulmanos. Eles dominavam as rotas comerciais entre as Índias e as cidades de Gênova e Veneza, que eram as cidades que distribuíam esses produtos para a Europa. Eles iam até as cidades da Ásia, compravam as especiarias e traziam para esses comerciantes europeus. Professor, o que são especiarias? Basicamente, especiarias são temperos e produtos de alta qualidade, como perfumes, sedas, que tinham um valor muito grande no mercado porque eles não eram produzidos na Europa. Só para vocês terem ideia, açúcar era caríssimo. Cravo, canela, cominho,
orégano e vários outros temperos que para hoje você fala assim, isso é muito comum, isso é muito barato. Na época eles tinham um valor muito alto, porque eles não eram produzidos na Europa. Então esses produtos saíam das Índias, eram trazidos pelos comerciantes muçulmanos até um determinado ponto. Nesse ponto, eles eram revendidos para os comerciantes europeus, que levavam até a Europa esse produto e, chegando lá, eles espalhavam, né, esse produto pela Europa. Só que isso fazia com que o valor ficasse muito, muito, muito alto. Então, a gente vai ver que, por conta desses intermediários, a gente vai ter uma busca por parte dos comerciantes europeus de novas rotas comerciais. O problema é que as rotas terrestres eram dominadas pelos muçulmanos. Isso vai motivar as grandes navegações. A gente vai ver que o século XV e o século XVI serão os séculos das grandes navegações. O mundo vai se tornar maior na época, porque o homem vai descobrir novos continentes. E ele vai descobrir isso procurando caminho para comprar especiarias. Sim, os homens se lançaram ao mar centenas de anos atrás, séculos atrás, para comprar temperos. Olha como isso é valioso. Aí você fala, por que, professor? Não existia geladeira. As carnes, para serem guardadas, tinham que ser salgadas, o que tornava o gosto da carne muito ruim. Então, para tornar a carne agradável, os alimentos agradáveis, eles tinham que colocar muitos temperos, né, para dar sabor. Outro fator que ele cita aqui, que também foi influenciado lá pelas cruzadas e vai ser influenciado nessa questão, era o desejo de expandir a fé cristã, né? Os muçulmanos dominaram boa parte da Europa até, o século XIV. A gente vai ver que os muçulmanos dominaram boa parte da Europa. Então, os reis cristãos, além desse desejo de fazer o comércio, eles vão ter o desejo de expulsar os muçulmanos, que eles chamavam na época de mouros, e também de expandir a fé cristã, ou seja, levar a igreja católica para outras pessoas. Aqui nós temos exemplos de algumas especiarias, né? O açúcar mascavo, noz moscada, o cravo. Isso aqui não é legal não, quando você pega docinho, sabe que é docinho, você morde e tem cravo, não é legal. Mas o cravo é utilizado para muitas coisas. A pimenta, todos esses produtos tinham um valor agregado muito alto, porque eles serviam como temperos para dar sabor aos alimentos. Hoje, isso aqui você acha em qualquer mercado. Naquela época, você só achava com poucos, né, comerciantes e com um valor altíssimo. Outros produtos, a seda, né? A seda vai ser produzida por um bichinho chamado de bicho da seda. Ele produz um fio que vai ser, né, fiado numa máquina, num tear, que vai gerar esse tecido. A seda é um produto típico de algumas regiões. Hoje você acha no mundo inteiro, mas porque se espalhou. Mas durante muito tempo, só na região das Índias que você encontrava o bicho da seda. Porque existia uma rota, né, chamada de Rota da Seda, que só eles tinham controle da produção, só eles vendiam e mais ninguém. E perfumes, né? Perfumes caríssimos, coisas muito chiques que não existiam em outras partes do mundo. Então aqui a gente tem o problema que o mundo é desconhecido. Muita gente temia que se eles fossem navegar eles poderiam morrer. Isso a gente vai falar mais pra frente quando a gente falar das grandes navegações. A gente tem a questão, né, do chamado Mar Tenebroso. Eles acreditavam que existiam monstros, que existiam seres como sereias, outros animais aí, tritões e coisas do mar. Isso aí era uma crendice da época, né? Não era uma coisa que nunca foi provada. Então, é uma crendice da época. Aqui, como eu falei para vocês, né, a questão dos monstros, então por isso era perigoso navegar. O mundo conhecido para eles era basicamente a Europa, né, a África e a Ásia. O resto não existia. É isso que eu estou falando para você. Não existia. Professor, mas a América já existia. Sim, a América sempre existiu desde que o mundo é mundo. Mas na cabeça dos europeus lá do século XV, não existia. Então, as especiarias vão ser esse fator de motivação para que eles possam ir, então, conhecer o mundo, né? Desbravar o mundo. Beleza? Espero que você tenha anotado, espero que você tenha gostado. Próxima aula a gente vai focar em África, a gente vai falar aí um pouquinho da África, porque principalmente quando a gente entrar nas grandes navegações, a gente vai ver que a relação dos europeus com os africanos ela vai ser bem intensa. Beleza?
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, volta lá, comenta, deixa um like aí, igual youtuber. Sim, professor virou youtuber. É o que a gente tem pra hoje. Beleza, galera? Até a próxima.